Flamengo abre as pernas para jogador dito estrelinha, isso mesmo. Primeiro jogador ia ficar, depois apareceu um monte de time, o jogador ia embora e agora vai ficar. Dois youtubers aí, jornalistas, divergem aí. Por quê? Porque um crava que já assinou, outro crava que não tem nada acertado. Quer entender isso aí? Continua no vídeo aí, família. Recuperação de Gerson, nós vamos estar comentando aí. E Eric Pulgar, que é dúvida pro próximo jogo, no sabadão às 21 horas. Tudo isso e muito mais para você que agora taca o dedo no like, se inscreve. Você que tá de cantinho, dá essa moral aí. Tô pedindo para você me ajudar. Você consegue me ajudar? Taca o dedo no like, depois se inscreve, só isso. Tamo junto? Zoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que esse ano vai ganhar tudo. O time tem que melhorar algumas coisas aí, mas eu tô confiante. E você, tá confiante? Isso aí, comenta aí. Tamo junto, vamos que vamos. Família, a situação é a seguinte: Gerson tirou o catete agora, né? Tinha tirado os pontos, agora tirou o catete. Agora ele segue o processo de recuperação. Possivelmente ele vai ser recuperado dentro do prazo, que é 60 dias, né? Já tem uns 10, então falta só 50. E ele voltando, né, vai começar a treinar, coisa e tal, e tentar recuperar sua vaga ali. Hoje tá difícil. Quem tá jogando a posição dele é o De La Cruz. O De La Cruz tá sendo aí um dos melhores jogadores do Flamengo, então tá difícil pro Gerson. Mas a gente deseja que ele recupere logo, para ele estar no banco ali ajudando o Flamengo. Eu acho que ele não deveria ser titular. E você, o que acha? Eu acho que mesmo quando ele voltar, ele tem que ser aquele reserva de luxo, mas tem que ser reserva, né? Porque já chegar pegando vaga aí, pô, o De La Cruz, por exemplo, ele joga na posição do De La Cruz, a não ser que ele vai para o Luiz Araújo. Característica bem diferente, bem distinta. Daria certo. Quando o Gerson estava no time, o time estava mais lento, né? Agora o time deu uma acelerada. Eu tô falando que tô confiante para título, mas o Mengão ainda tem que provar muita coisa. Ele vai começar a provar agora, sábado, às 21 horas. No dia 31, no Maracanã. Dia 30, né? No Maracanã, contra o Nova Iguaçu. Primeiro jogo da final do Carioca. Depois já tem o jogo aí, primeiro jogo da Libertadores na terça-feira. E aí vai começar, né? A gente vai ver aí. Em abril o Flamengo tem uma sequência muito difícil. Então a gente tem que esperar um pouco mais. Mas eu tô confiante sim, o elenco tá bem encaixado. Todo mundo respeita o técnico. Isso faz uma diferença danada. Mudando da água pro vinho aí. Ele, Eric Pulgar, se recupera de uma lesão, hein? A lesão foi leve, isso é uma boa notícia, hein? A lesão foi leve e ele vai estar praticamente garantido aí, vai estar no banco de reserva no próximo jogo. Acredito que vai ser titular, né? Mas a princípio, muita gente falando aí que vai ser banco. O Tite vai poupar ele, mas ele já vai estar à disposição. Tomara que jogue, porque faz muita falta. Sem ele ali o Flamengo cai de produção demais. Então é importante que ele volte e volte logo. Família, gravaram a notícia aí. Notícia complicada de se entender. Porque olha só, no meio do ano passado, o empresário do Gabigol disse, né, Pedro Pedrosa disse que estava tudo acertado com o Flamengo. O Flamengo ia renovar com o Gabigol, porque tem um aumento de salário. O salário dele de 1.600.000 seria para quase 3 milhões, um absurdo. E seria por 5 anos de contrato. O Landinho foi vetor após a manifestação da torcida. Aí todo mundo falou, pô, a torcida manifestou, né? Que legal, bom. Mas na verdade, bastidores aí, informação aí do Coluna do Fla, disse que foi o Tite, né? E o Jorge Nicola também trouxe essa notícia aí depois do Coluna do Fla. Disse que foi o Tite que vetou a renovação. Porque o Gabigol, além de estar em baixa, ele não sabia se seria aproveitado. E não está sendo. O Tite tem uma rinchazinha com o Gabigol ali que pode estar atrapalhando. Mas o Gabigol também está numa péssima fase e está ajudando o Tite. Então o Tite vetou. Só que Gustavo Henrique, tendo choque, trouxe a seguinte matéria ontem. Gabigol renova com o Flamengo, tempo menor e salário menor do que ele queria. O Flamengo daria ao Gabigol um pequeno reajuste simbólico. Um reajuste simbólico ali deve ser na casa de uns 200 mil, que seria maior do que o salário de 95% da população brasileira. Mas para ele é simbólico, né? E também
o contrato seria menor, em vez de 5 anos seriam apenas 3. Trouxe aí, afirmou, está cravado. O Flamengo só vai esperar passar o processo para assinar o contrato. O processo dele sobre o julgamento do doping, da fraude do antidoping, é na segunda-feira novamente, porque na outra segunda durou 5 horas, foi adiado, e segunda voltando na segunda, ele sendo absolvido, o Flamengo vai assinar com ele. Isso foi o que o Gustavo dando choque trouxe aí, né? Entre aspas. Depois, o Paparazzi, né? Todos os dois são bem informados, todos os dois têm fontes ligadas ao Flamengo e são bem informados. O Paparazzi depois trouxe uma notícia da sua fonte que não tem nada fechado, que há sim rumores, mas por enquanto não tem nada fechado, que o Flamengo pretende dar tempo menor e um salário simbólico, um valor simbólico aí, aumento simbólico não falei, né? Que é um salário e tanto. Mas aí que tá o X da questão. Gabigol, péssima fase, muito mal, tá mal, não tá jogando nada. Tite não demonstra nem um pouquinho do que dizer, nem um pouquinho de esperança, não dá nem um pouquinho de esperança pra gente aí de que vai usar mais o Gabigol. Ele não tem boa vontade com o Gabigol, é o que demonstra. Muita gente fala que ele frita o Gabigol pro Gabigol sair mesmo. A gente não sabe se isso é verdade, mas o Gabigol tá na péssima fase, todo mundo tá vendo. Muita gente acha que tem que colocar ele pra jogar mais pra ver o que vai dar. E eu acho, acredito eu, que ele não vai muito além disso não. Ele pode até melhorar um pouquinho, mas ele vai voltar a ser titular só mesmo se o Pedro estiver sendo convocado para a seleção, lesionado ou cair de produção. Mas dificilmente vai conseguir titularidade com o Pedro em alta. Detalhe. Então, sendo nessa situação, o Flamengo renovar com esse cara nessas condições, poderia ter renovado, mas aí teria que ser um contrato de menor, 3 anos estaria bom, e o salário também não poderia aumentar, né? Então, como é que você aumentou o salário de um jogador que não está rendendo nada? E exemplo que você vai estar dando para outros jogadores que estão no banco ali, que não conseguem fazer uma boa performance. Os caras vão entender o quê? Falar, pô, o cara não joga, não tem futebol para nada, mas estão querendo renovar. Estão falando que o fato dele ser ídolo, né, dele ser um cara carismático, dele saber agitar a torcida, isso aí força um pouco a diretoria a querer renovar para não perder ele para os times rivais. Na banca apareceu o Corinthians, apareceu o Grêmio, apareceu agora por último o Palmeiras. A maioria desses burburinhos aí é só para elevar o valor do jogador na hora de renovar, para complicar a situação. Isso é uma jogada de mercado, fazer o clube gastar mais. E a Leila Pereira, ela é forte nisso, né? Ela fez isso lá com o Bruno Henrique, também renovou a preço de ouro. O Bruno Henrique também não está correspondendo. Então a situação é essa. Mas já que tem que renovar, pô, renova com um salário menor, cara. Como é que vai dar um salário maior para um cara que não está rendendo? Os outros jogadores ali vão achar o que disso? Acho absurdo, mas é Flamengo, querem muito, não querem perder o Gabigol pelo fato da idolatria, né, da torcida gostar dele, tem medo de perder, e isso aí tá complicando. Então a verdade é essa, né, galera? Então dia 30, sabadão, Flamengo, Nova Iguaçu. Esperamos aí que possamos ser campeão finalmente, começar esse ano aí com o pé direito. Tamo junto? Lazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo, se inscreve. Vamos que vamos. Forte abraço e é nóis.